André. Enfim, então nós temos aqui, queridos, entendam, nós temos aqui em Efésios 4:11, o que eu chamo de os pilares ministeriais, tá? No sistema de, assim, fazendo associação com o sistema de púlpito que nós temos hoje, né? Que hoje, geralmente, o ministério da igreja, ele fica concentrado nos púlpitos da congregação, né? Nesse sistema hoje de igreja evangélica que nós temos, tá? Eu não vou reclamar com relação a isso, tá? Esse sistema de púlpito aí, tudo bem. Então, pegando essa questão dos ministérios e trazendo isso para a questão do púlpito, biblicamente falando, se for para nós termos os ministérios muito bem definidos na igreja, então nos púlpitos das igrejas deveria ter essa estrutura aqui ministerial, com exceção do apóstolo, tá? Como eu já falei para vocês agora há pouco com relação ao apóstolo, que o ministério apostólico ficou lá em João, o último apóstolo, tá? Enfim, mas deveria estar nos púlpitos o profeta, aquele que realmente tem a chamada ministerial profética e o dom, deveria estar no púlpito o evangelista, porque apesar de ser um trabalho externo, mas aí ele precisa ter uma congregação, tá? Que o envie, que cuide dele, né? Então, quando ele estiver em terra natal, né? E no caso, ele precisa estar no meio do ministério, né? Que o nomeou ali, enfim, tá? Os pastores, normal, tranquilo, e os doutores, ou seja, o ministério de mestre muito bem definido. Então, basicamente, esses 4 aqui por agora, tá? Porque nós ainda temos a questão do presbítero também. O presbítero não entra aqui por quê? Porque, entenda, o presbítero não é que ele não possa ser um profeta, não possa ser um evangelista, não possa ser um pastor ou um doutor. Não, não é isso. A questão do presbítero é o seguinte: ele tem um dos ministérios aqui, ok? Deus chamou ele para algum desse ministério aqui. Ou ele é um profeta, ou ele é um evangelista, ou ele é um pastor, ou ele é um doutor. Mas aí acontece que ele já alcançou uma idade avançada. Ou seja, além dele ter a função ministerial dele bem definida por Deus, dentre essas 4 aqui, profeta, evangelista, pastor ou doutor, agora ele vai se tornar o exemplo da igreja por conta da idade avançada que ele tem. Daquilo que eu falei ainda agora, que o presbítero é aquele homem de Deus que foi muito experimentado por Deus, que tem muita experiência com Deus, que é o exemplo da congregação na palavra, na mansidão, na fé, entendeu? Na santidade, certo? Então, o presbítero, ele é aquele ancião que ele é pastor, tá? Que pode ser um pastor que alcançou a idade avançada e se tornou um presbítero por conta da idade. Ou ele é um evangelista que, por conta da idade avançada, se tornou um presbítero. Ou ele é um profeta, certo? E que, com muita experiência dele, depois de desenvolver bastante o dom que Deus deu a ele, e contribuir bastante para o reino de Deus na terra, para a edificação da igreja e tudo mais, agora alcançou uma idade avançada de idoso, de ancião, e ele se tornou um presbítero da igreja. É dessa maneira que o ancião aparece na igreja, entendeu? No meio do ministério, é dessa maneira. Tanto é que o apóstolo Pedro, ele vai dizer que ele é um presbítero da igreja, e ele vai dizer que outra pessoa, também eu não lembro agora, em uma das suas cartas, ele também diz que é um presbítero como ele é, um presbítero da igreja. E qual era o principal ministério de Pedro? Era apóstolo, ele era um apóstolo, além dele ser também um pastor de igreja, né, ou bispo, né? Então, quando ele chegou na idade avançada, ele se tornou um presbítero da igreja. É dessa maneira que se chega no presbitério, desde que ele se mantenha firmado e ele seja reconhecido pela igreja, né? Primeiramente pelo ministério e pela igreja como um ancião da igreja, aquela pessoa que está apta, né, a se tornar realmente um exemplo para a igreja. Tudo bem? Vocês têm alguma coisa para comentar? Porque aí eu queria colocar aquele slide da estrutura como é hoje. Isso aqui eu quero que os irmãos, quem está assistindo a live, né, e tudo, frise no coração, na mente de vocês, como é a estrutura ministerial da igreja. O que compõe a estrutura ministerial da igreja? É o profeta, é o evangelista, é o pastor, o doutor, tem a questão dos presbíteros e também tem a questão dos diáconos, né? Vamos colocar os diáconos aí também. Tá? Porque eles trabalham em prol do povo, eles trabalham em prol do reino de Deus na terra.
Tudo bem. Então, essa é a estrutura ministerial que nós temos pela Bíblia, pela palavra de Deus. E tudo muito bem definido, todas essas funções muito bem definidas, nenhuma descartada. Tá? Aí, os irmãos querem comentar alguma coisa? Porque eu já queria mostrar. Se você quiser passar ao próximo slide, né, que é interessante, eu estou para a gente fazer a comparação, aqui. Né? É aquele do corpo, é esse? Ah, tá, da escada. Isso. Esse aí que a gente tinha falado agora há pouco, né? Isso. É isso daí. Eu vou tentar mostrar ele aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa melhor aqui. Se alguém quiser ir comentando alguma coisa, eu vou só abrindo ele aqui. Eu vou só falar uma coisa. Eu só comentar sobre a questão de apóstolo, eu também concordo com o André. Os apóstolos os 12 apóstolos chamados por Cristo já cessaram. Inclusive, é por isso que existe até uma instituição religiosa aí, que acho que as pessoas devem conhecer, que eles falam que a organização deles é a seguinte: eles dizem que eles são a igreja verdadeira, que tem a revelação verdadeira, que tem um cara como profeta, é o principal, é o líder, e ele convoca 12 apóstolos. Isso acredito que até a morte deles. Então, eles sempre tem que ter essa organização de um profeta e os apóstolos. Esse pessoal se considera a igreja verdadeira por causa disso, né? Eu não vou nem entrar no mérito aqui, porque é uma seita, eu não vou nem falar o nome dela, não, mas o pessoal pesquisa aí que vocês vão saber qual é. Então, ou seja, por causa do entendimento errado, da interpretação errada, tem gente que fala, não, o jeito de ser da igreja certa tem que ter 12 apóstolos. Não, gente, os 12 apóstolos foram missionados por Cristo, e não por um regente da denominação, mas por Cristo, já foram chamados. A prova é tal que colocaram Matias só para completar o número dos 11, com o 12º, e mesmo assim Jesus falou, não, meu apóstolo é aquele lá da estrada de Damasco, eu falei com ele. É esse aí. E claro que Paulo era muito descredibilizado na época dele. Ele não era tratado como apóstolo porque ele era visto como perseguidor, recém-perseguidor e outras coisas, né? Não tratava ele com a devida honra. Então, os chamados apóstolos hoje em dia, na verdade, você tem que entender isso ali só como uma nomenclatura, um título. As pessoas não são apóstolos, elas são o chamado pastor, mesmo o bispo, né? O cara que exerce o presbitério, o bispado. Porque o apóstolo... É porque o apóstolo ele é chamado pelo divino, né? Eu queria só deixar um adendozinho para que os nossos ouvintes estão ouvindo? Está ouvindo aí? Tá. Eu não é que o André falou, eu não entendi o que ele disse. Eu vou repetir, eu vou dizer só o pastor Jean acabar, eu vou dizer, eu vou falar. Tá. É só um adendozinho para que os nossos internautas não interpretem que a gente está aqui falando mal da igreja. Não, a gente está colocando a organização do reino conforme a Bíblia diz que precisa ser, né? Isso. E todos nós aqui, eu, por exemplo, sou pastor de uma congregação e os dois irmãos aqui que estão conosco congregam. Antes que alguém pense que estamos aqui defendendo o desigrejado, né? Porque normalmente, às vezes, o discurso é esse. Nós não estamos defendendo não congregar, né? A gente tem um pensamento muito firmado em cima disso, da necessidade do congregar, apesar de toda essa situação. Inclusive, me lembro que, já sempre comento isso, que apesar de Jesus chamar os pastores, né, aqueles sacerdotes lá, Anás, Caifás, aquela turma toda lá do templo de Jerusalém, chamá-los de hipócritas, Jesus nunca desestimulou nenhum discípulo a que não congregasse naquele templo. No entanto, até que eles sempre iam lá toda a tarde para orar, inclusive depois do Pentecoste, né, foi lá que Pedro e João levantaram aquele coxo na porta formosa. Então, apesar de ter hipócritas ali, Jesus nunca desestimulou ninguém a deixar de ir ali. Inclusive, ele falou, olha, ouçam tudo que eles falam e fazem o que eles vão falar. Mas, façam, né, o que eles vão falar. Mas não vivam conforme eles vivem, porque eles falam, mas não vivem. Ou seja, Jesus estimulou a continuar ali. Porque hoje muita gente vai dizer, não tenho mais nada para ouvir daquela casa, daquele púlpito, nada me alimenta mais, tal. Esses exemplos bíblicos, todos vão contrário
a essa informação. Isso. É claro que existem as exceções que você, às vezes, não tem mais como, por algum problema, alguma situação grave que houve ali, você não tem mais como ficar ali, mas não por essas razões. Então, só para deixar esse adendo aí que nós realmente apoiamos o congregar conforme a Bíblia diz. Isso. Essa questão aí, pastor, que o senhor falou, é Mateus 23, né? Diz assim, então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Ou seja, os fariseus eram aqueles, né, que era aquele, como é aquele ditado que diz? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? E Jesus está dizendo, olha, procedam, observai e pratiquem tudo que vos disserem. Então, tudo que eles ensinavam era para praticar. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, eles ensinavam a lei, a palavra de Deus, mas não praticavam a lei. Então, Jesus estimulou eles a ouvirem, mas não praticarem o que eles praticavam, né? O que os fariseus praticavam.